povo de Deus, e aí, firme e forte? Glória a Deus, vamos para mais um capítulo, amém? Entraremos hoje no capítulo 20 desse livro tão maravilhoso, amém? Se você tem sido abençoado, eu quero que você, por favor, compartilhe comigo aqui nos comentários, amém? O quanto você tem sido abençoado com a palavra que nós temos pregado aqui diariamente, amém? É muito importante o seu comentário, a sua interação com esse vídeo, porque afinal de contas isso vai ajudar o YouTube a compartilhar e a apresentar esse vídeo para mais e mais pessoas, amém? Para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra da fé que nós pregamos, amém? Então, se você não comprou o livro ainda dá tempo, tá certo? Você pode acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e ser abençoado, amém? Já no próximo vídeo eu vou estar divulgando como é que nós vamos fazer para sortear o livro que eu tenho aqui. Então, um de vocês será o ganhador. Então, eu creio que vai ser, no mínimo, uma oportunidade para você continuar crescendo, continuar avançando na palavra de Deus, amém? E também, se você não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva, amém? Ative as notificações e se você gostar, no finalzinho ali, deixa lá o teu gostei, para que assim a gente consiga alcançar a vida de mais e mais pessoas com a palavra da fé que nós pregamos, amém? Então, capítulo 20 fala sobre as ações que correspondem à fé, ou ações correspondentes da fé. Você sabia que a sua fé, ela precisa ter uma ação? Fé não é um sentimento, também não é uma crença mental, como nós aprendemos desde o princípio desse livro. Ela se aplica à vida do cristão e ela precisa mesmo ser acompanhada de ações correspondentes, né? A gente vai ler um versículo aqui em Tiago, deixa eu preparar ele aqui para poder compartilhar a tela para você. Nós vamos ver aqui em Tiago, queridos, que ele foi grandemente usado, né, pelo Senhor para trazer essa verdade que eu vou te mostrar agora. Tiago, na verdade, ele vai afirmar que a fé, ela sem obras, ela é morta. E ele cita aqui o exemplo de Abraão, não é? Se você olhar, por exemplo, o exemplo de Abraão, foi até redundante aqui, né? Se você olhar, por exemplo, né? Se você olhar o exemplo de Abraão, você vai ver que Abraão, ele teve fé, mas também teve ações correspondentes à sua fé. Se você perceber ali naquele momento que Deus pede o filho de Abraão, você vai ver que Abraão tinha fé para Deus ressuscitar, mas ele não ficou esperando, ele não ficou paralisado, pelo contrário, ele agiu à altura da sua fé, né? Então eu quero que você entenda, queridos, que a nossa fé verdadeira, ela vai sempre exigir ações correspondentes que vão confirmar a nossa confiança em Deus. Veja aqui, por exemplo, o que diz, deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela, veja, por exemplo, o que diz aqui em Tiago, no capítulo 1 e no verso 22, assim ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Verso 23, assim ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo esquece de como era a sua aparência. No verso 25 ele fala assim, ó, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, é interessante Tiago falar aqui, queridos, que as nossas ações, elas precisam ser correspondentes à nossa fé. As nossas atitudes, elas precisam ser atitudes correspondentes às nossas palavras. A gente não pode falar uma coisa e fazer outra, né? A gente não pode confessar algo e negar o que nós confessamos por meio das nossas ações, né? Por exemplo, se você crê que Deus supre a sua vida, você não pode viver uma vida preocupada. Amém? A gente vai abordar um pouco sobre isso aqui lá no meio, para o final do vídeo, né? Mas eu quero que você entenda que Tiago fala aqui no verso 22, ele é assim, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é somente ouvinte da palavra e não pratica, essa pessoa está enganando a si mesmo. Então isso significa que nós temos que alinhar a nossa confissão e alinhar a nossa prática. Veja, por exemplo, aqui o que a palavra do Senhor diz
em Mateus capítulo 7 e no verso 24. Olha o que diz aqui, por exemplo, Mateus 7, 24. Aleluia. Ele diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Aleluia. Manivela, está carregando ainda, amém? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, a gente já conhece bem essa passagem, não é? A Bíblia fala do homem que edificou a casa sobre a rocha. E ele continua aqui no verso seguinte. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você percebe aqui, queridos, que há uma diferença entre aquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica? Veja que ambos estiveram expostos ao mesmo conceito, ambos estiveram expostos à mesma palavra. Um ouviu e praticou, e o outro ouviu e não praticou. Eu acho muito interessante essa parábola das duas casas e dos dois tipos de fundação. Ambas foram expostas às mesmas tempestades. A diferença é que um é comparado ao que ouve e pratica. Esse que ouve e pratica permanece firme e inabalável. E o outro que é comparado ao que o não ouve e não pratica, né? Você vai ver que esse não era firme, não era inabalável, quando as tempestades vieram, foram lá e derrubaram. É interessante aqui, né? Que a derrota não vem das lutas que nós estamos enfrentando, né? A derrota vem da falta de obediência à palavra de Deus. Nós precisamos mesmo, queridos, construir a nossa vida sobre a rocha, sobre a palavra. E aquele que constrói a vida sobre a palavra, esse sim, vai permanecer inabalável diante de cada uma das adversidades que possam se levantar no dia a dia. Eu pergunto a você hoje, até tirar aqui esse inscreva-se, né? Eu pergunto a você hoje, né? Você é alguém que tem praticado a palavra? Você é alguém que tem colocado em prática cada um dos ensinamentos que tem ouvido aqui nesses vídeos? Eu vou te falar uma coisa, não tem como ver uma vida plena em Deus se não praticar a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque confiar na palavra é confiar no próprio Deus. Você vai ver, por exemplo, em João capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, diz ali, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, verbo ali é palavra. Então, nós entendemos que a palavra de Deus é o próprio Deus. Deus e a sua palavra são um. Então, o que nós precisamos fazer? A gente tem que entender, o Senhor mesmo falou em Jeremias 1,12, ele mesmo disse, né, eu velo para cumprir a minha palavra. Então, se Deus, queridos, está vigiando para cumprir a palavra, então eu entendo que como Deus, como imitador de Deus, eu também preciso vigiar para fazer a palavra de Deus verdade, para cumprir a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus na minha vida. Se a gente não crer, não confessar, não praticar a palavra, a gente vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Então eu preciso praticar a palavra, porque praticar a palavra abre espaço para o sobrenatural de Deus. Isso é em qualquer área da minha vida. Agora, quando ao me expor a palavra, eu permaneço preocupado, eu permaneço triste, eu permaneço cabisbaixo, eu permaneço confessando coisas que não devo confessar, meu amigo, eu vou permitir que os inimigos da fé, eles dominem a minha vida. Veja, por exemplo, que Mateus capítulo 6, compartilhar com você a Bíblia, Mateus capítulo 6, uma folha adiante aí, né? Nós estamos no capítulo 7, quer dizer, uma folha antes, né? Mateus capítulo 6 e no verso 25. Eita, acabou saindo aqui, ó. Mateus 6, 25. Nós já conhecemos bem essa passagem. Aqui fala sobre preocupação, fala sobre ansiedade. Gostou da minha xícara? Na verdade não é minha não, é de Maísa. Olha aqui, ó, verbo da vida. Ah, aleluia. Mateus 6, 25 diz assim, ó.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A gente percebe aqui, queridos, Cristo falando sobre a necessidade da vida e sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Eu gosto muito do que ele fala, por exemplo, aqui no verso 33 e 34, ele diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, ele fala assim, ó: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu me lembro bem quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, e ele falou sobre não estejais inquietos por coisa alguma. Queridos, ó, na nossa vida, nós não podemos viver uma vida inquieto. Sabia disso? O próprio Cristo em Mateus 6 e o próprio Paulo em Filipenses 4 falam sobre confiar no Senhor. A preocupação, ela é desobediência e enfraquece a fé. Quanto mais preocupado você está, mais desobediente você vai estar. E eu quero lembrar a você, tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então andar em preocupação, queridos, é abrir um precedente, é abrir uma porta para o inimigo se manifestar na sua vida. Eu quero aconselhar você hoje a ler, passe o dia hoje meditando em Mateus capítulo 6, em Filipenses capítulo 4 e perceba que tanto Jesus quanto Paulo, eles recomendaram que a nossa confiança estivesse totalmente no Senhor. A gente precisa mesmo deixar o hábito da ansiedade de lado. Por quê? Porque isso vai trazer preocupação, isso vai manifestar angústia. Então, quando a gente deixa o hábito da ansiedade de lado, a gente permite, né, que o descanso e a vitória, eles se manifestem de forma plena na nossa vida. Lembra lá, por exemplo, que Pedro disse lá em 1ª carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 7, ele falou sobre lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Leia também, medite hoje nesse versículo, 1ª carta de Pedro, capítulo 5 e no verso 7. Lance sobre Jesus, lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Amém? Aleluia! Agora, eu percebo algo aqui, né? Quando eu ando em confiança, a minha confiança em Deus, ela abre caminho para milagres. Não é? Quando eu confio no Senhor, quando a minha boca confessa aquilo que a Bíblia diz, eu vivo uma vida em paz. Eu entrego a Ele, né, todo o controle da minha vida e sei que tudo vai bem, porque Ele está cuidando de mim. Quando o irmão Reagan fala aqui nesse capítulo 20, né, sobre as ações correspondentes da fé, ele usa exemplos de cura, exemplos de provisão financeira, ele usa exemplos demonstrando, queridos, que nós precisamos estar com a nossa vida fundamentada na palavra e confiar plenamente naquilo que a palavra de Deus fala. Porque esse é o único caminho para que as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa confissão, ela corresponda a fé e a palavra que nós temos aprendido e que nós temos pregado. Amém? A nossa fé, ela tem uma linguagem. Eu não posso andar por aí dizendo eu não posso, eu não tenho, né? Eu não sou. Não! Quando a Bíblia diz que eu posso, tenho que falar que eu posso. Por quê? Porque a Bíblia assim me garante. Eu me lembro, por exemplo, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, deixa eu abrir aqui para você. Filipenses, aleluia, no capítulo 4, e no verso 13, compartilhar com você a minha tela aqui, ó. Olha o que Paulo fala aqui nesse contexto aqui maravilhoso. Ele fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou pegar aqui uma outra versão desse mesmo texto, que é a versão, por exemplo, na Bíblia NVT. Aleluia! Deixa eu abrir aqui, está um pouco lento hoje o computador. Olha o que diz aqui, ó. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, né? Vou pegar aqui outra versão, a Bíblia NVI,
Olha o que diz aqui a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, é certeza, tá? Nós temos a palavra, nós temos o Senhor, não é? Então a nossa fé, ela deve dizer todos os dias, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes levantarão situações, circunstâncias, adversidades, dificuldades que irão tentar afastar a gente dessas verdades, mas nós precisamos reafirmá-las dia após dia no nosso contexto de vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque a palavra de Deus funciona. Isso é agir à altura da fé que nós temos, amém? A fé precisa de uma ação correspondente. Não basta apenas ouvir a palavra, nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra, conforme Tiago falou lá em Tiago 1:22, né? Não seja ouvinte negligente, mas operoso e praticante. A vitória da nossa vida, no nosso dia a dia, está em confiar, em lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor e falar a linguagem da fé. Pastor, qual é a linguagem da fé? A linguagem da fé é falar aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Então decida hoje ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Amém? Então espero ter alcançado você. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Beijão!